O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós damos início com esta Santa Missa, este período de oração em honra a São Miguel, suplicando a sua intercessão. Houve um pequeno atraso hoje, mas a partir dos próximos dias, nós começaremos direitinho para terminar ali umas 5:45, para aqueles que por acaso precisem dessa certeza de horário. Pois bem, meus santos, o que é que nós iremos viver nesses dias? É providencial que hoje, dia de São Tarcísio, Marte, deste menino Marte, que por amor a Cristo eucarístico, Jesus na Eucaristia derramou o seu próprio sangue, este menino valente, que ele interceda por nós, para que sejamos valentes na fé também. Então é providencial que nós iniciemos a quaresma de São Miguel, neste dia. A oração coleta de hoje, nós ouvimos assim: concedei-nos que, celebrando o dia do seu triunfo, passemos invictos por entre as ciladas do inimigo, graças à vossa proteção. Então, meus irmãos, pedimos a intercessão de São Tarcísio e pedimos a intercessão de São Miguel e dos anjos de Deus, dos nossos anjos da guarda, para que nós passemos invictos por entre as ciladas do inimigo, porque, meus irmãos, é contra o inimigo que nós combatemos. Jesus veio para vencer e derrotar o inimigo, e nós que somos discípulos de Cristo e que queremos entrar na nossa terra, na terra prometida, no céu, nós teremos que passar por entre as ciladas do inimigo. Então é por isso que nós estamos pedindo a intercessão de São Miguel, que nós estamos pedindo a intercessão dos nossos anjos da guarda, estamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, para que nós passemos por entre as ciladas do inimigo. Mas não tenhamos dúvidas de que quando nós começamos um combate, o inimigo se levanta. Nós não podemos negar, meus irmãos, que infelizmente, se você comete pecados, que sejam pecados veniais, mas se você comete pecados, de alguma maneira o diabo
e os seus anjos maus e os seus demônios têm uma autoridade sobre você. Ora, se você então durante 40 dias, mais do que nunca, durante 40 dias, você vai se colocar em luta contra eles, para tirar o senhorio deles sobre você, para tirar o poderio que ele tem sobre a sua alma e entregar a Deus, é claro que ele vai se rebelar. Está ali um leão deitado numa área da sua alma. Se você não faz nada, ele fica quietinho. Mas se você resolve dizer que ele deve sair dali, porque aquele lugar pertence a Deus, aquele espaço da sua alma, do seu coração, pertence a Deus, ele vai se rebelar, ele vai rugir, e ele virá contra você. Então, é verdade, nós não podemos negar. As pessoas às vezes chegam e dizem assim: padre, durante a quaresma de São Miguel, há tantas batalhas espirituais, às vezes parece não, é verdade mesmo, se você fizer direitinho, isso vai acontecer. E, calma, vou explicar, não deve fazer você temer, deve fazer com que você fique precavido, prudente, que você se muna com as armas de Deus, que você esteja munido com as armas de Deus. Mas é verdade, será um tempo de mais combate, um tempo bélico. Por quê? Porque você resolveu tirar o inimigo, espantar o diabo e os seus demônios de áreas da sua vida, da sua alma, para proclamar como São Miguel: quem como Deus? Eu sou de Deus. E é por isso que nós fizemos e iremos fazer essas orações de libertação, em que nós iremos suplicar a libertação de Deus da nossa alma, para que tudo aquilo que não pertence a Deus e não conduz a Deus, seja tirado, afastado e levado aos pés de Cristo, para que seja destruído. Então é claro que haverá uma rebeldia do inimigo, mas é providencial também que esta primeira leitura de hoje seja proclamada no início da quaresma de São Miguel. As palavras de Moisés para o povo e para Josué são palavras de Deus para nós no início desta quaresma. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6: sede fortes e valentes, não vos intimideis, nem tenhais medo deles, do diabo e os seus demônios, não tenhais medo deles. Mas padre, eles são maiores do que eu, eles são mais poderosos do que eu. Não tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo o teu guia, e não te deixará, nem te abandonará. É por isso, eu falava no início da quaresma de São Miguel, que é tão importante que você esteja em estado de graça, porque aí a sua alma estará aberta para toda a ação de Deus. Se você se mantiver em estado de graça, e se Deus o livre, se você perder esse estado de graça, que você o recupere o quanto antes, no sacramento da confissão, para que a proteção de Deus esteja sempre sobre você, para que você esteja debaixo da mão de Deus. E esta palavra a você se aplique: não tenhas medo, não tenhas medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo o teu guia, Ele não te deixará, Ele não te abandonará. Ser forte e corajoso, versículo 7. Ser forte e corajoso. 2 vezes Deus repete quase que a mesma coisa. No versículo 6, sede fortes e valentes. No versículo 7, ser forte e corajoso. Pois, dizendo a Josué, mas Deus dizendo para nós, porque
introduzirás este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. Então, Deus quer, assim como Deus iria introduzir Josué, e Josué iria então ser instrumento de Deus para introduzir o povo na terra prometida, Deus quer nos colocar na terra prometida, por isso que sejamos fortes e corajosos, que sejamos fortes e valentes, que não nos intimidemos, mas que, revestidos das graças de Deus, entremos neste combate. No Catecismo da Igreja Católica, no número 391, vai falar aqui a respeito do diabo e dos seus demônios. O diabo, que por inveja, ele nos tenta, ele caiu por desobediência, ele quer que nós também caiamos no seu mesmo pecado, isto é, ele quer que nós desobedeçamos a Deus, ele nos insufla, ele nos incita à desobediência, ele nos propõe a desobediência com ares de bondade, com ares de melhor escolha, com ares de verdadeira inteligência e autonomia. Então, o nosso caminho é o caminho da pequenez, o evangelho de hoje. Quem não se fizer como uma criancinha, não entrará no reino dos céus. O nosso caminho é da obediência a Deus, de obedecer a Deus, mesmo quando a vontade de Deus se apresentar um pouco difícil de ser compreendida. Pois bem, então o diabo, o desobediente, o rebelde, o pai da mentira, o homicida, desde o princípio, são alguns dos seus qualificativos. Ele quer então a sua missão, e ele não se cansa disso, a sua missão é nos levar para o inferno. Meus irmãos, seria tão importante que nós tivéssemos em mente isso, não para que nós ficássemos, não para que nós fiquemos aterrorizados, mas para que nós sejamos prudentes. Quando você sabe que você tem um inimigo que está calculando os seus passos, que no primeiro vacilo ele utilizará tudo contra você para levar você para o inferno, você vai ser mais prudente, você vai ser mais comedido e você vai suplicar as graças de Deus para que você possa vencer aquele inimigo que por natureza é maior, é mais forte, é mais astuto, ele tem mais inteligência do que você. Então você precisa ser pequeno e se refugiar a Deus, e buscar refúgio nos braços de Deus, como uma criancinha que quando vê um cachorro forte, um cachorro bravo, a criancinha se abraça ao pai, se abraça à mãe e sabe, no colo do pai, no colo da mãe eu estou seguro. Pois bem, assim devemos fazer nós, e o diabo odeia esta atitude de humildade e confiança, quando nós nos refugiamos nos braços da mãe, e deixamos que ela lance um olhar de terror no diabo, para que ele fuja da nossa presença. Nós nos refugiamos nos braços do pai, no lado aberto do filho, e deixamos que ele expulse, que ele exorcize, que ele afaste de nós o diabo, de modo que os seus latidos não nos cause medo algum. Então essa confiança, sabendo que o inimigo, ele é poderoso, mas todo poderoso é Deus, e se nele nos refugiarmos, nada teremos o que temer. Pois bem, então, mas ter isso em mente, o inimigo está ali, e ele quer me levar para o inferno, porque às vezes, os cristãos, os católicos vivem assim como Alice no País das Maravilhas, ele vai vivendo, deixa a vida me levar, e ele nem quer se dar conta da gravidade que neste mundo a nossa alma está em perigo. Ora, se neste mundo a minha alma está em perigo, eu vou ser prudente,
Eu vou buscar as armas espirituais. Eu não vou fazer pouco caso das graças que Deus quer me conceder. E, meus santos, eu digo isso com fé naquilo que a igreja nos apresenta e também por experiência. Eu não tenho dúvidas de que se nós, durante esses 40 dias, nos pusermos em oração e nos tornarmos predispostos a receber as graças de Deus, nós sairemos muito mais fortalecidos. Nós sairemos com o nosso coração mais livre e, quem sabe, totalmente livre, para que nós possamos seguir, servir e amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o entendimento, e compreender que a verdadeira alegria consiste em ser de Deus, obediente a Deus, fazer a vontade de Deus, renunciando-se a si mesmo. Porque o diabo, que é o mentiroso, o homicida, ele coloca no nosso coração o quê? Que obedecer a Deus é mal, que servir a Deus é mal, quando na verdade, em amar a Deus, em servir a Deus, em obedecer a Deus, em renunciar à própria vida para abraçar a vontade de Deus, naquilo consiste a nossa verdadeira felicidade, já aqui na terra, e a felicidade plena no céu. E se nós, meus santos, nos colocarmos com generosidade nestes 40 dias, eu não tenho dúvidas de que esta verdade será fincada mais profundamente no nosso coração. E nós precisamos, meus santos, nós precisamos crer mais em Deus, nós precisamos esperar mais em Deus, nós precisamos amar mais a Deus, e esta graça, e vamos dizer de outra maneira, nós precisamos odiar mais o diabo, nós precisamos ser mais inimigos do diabo, porque quanto mais o odiarmos, e quanto mais inimigos dele formos, menos espaço terá na nossa alma a sua proposta, menos ação terá sobre nós as suas propostas ilusórias. Então, crescer na inimizade com o diabo e crescer no amor a Deus. Pois bem, mas deixa eu responder a pergunta que eu fiz para terminar a homilia. Eu dizia o quê? Eu reconheci que o diabo, ele nos odeia. Eu estou dizendo que durante a quaresma de São Miguel, de alguma maneira, nós iremos atiçar o leão contra nós. E aí vocês poderiam se perguntar, mas padre, não era melhor então ficar quietinho e deixar o diabo quietinho também? Para que eu vou mexer com o cão? Para que eu vou querer atiçá-lo na minha alma? Primeiro, nós precisamos tirá-lo e despejá-lo de dentro de nós, que nós somos templo do Espírito Santo, e o nosso corpo e a nossa alma pertencem a Deus, e Deus, desde o nosso batismo, nos concede as graças necessárias, para que o nosso corpo e a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, seja somente de Deus. Nós somos comprados e resgatados pelo sangue de Cristo, então é justo, é uma obra de justiça, dar a Deus o que pertence a Deus, e nós somos de Deus, nós somos comprados por Deus, então é uma obra de justiça que nós nos entreguemos totalmente a nosso Senhor. E segundo, meus santos, vocês podem pegar depois no catecismo, os números 391 até 395, e no número 395, nós podemos ler aqui: contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele é poderoso? Ele é poderoso. Ele é astuto? Ele é astuto. Mas ele, como diz Santo Atanásio, ele é um cachorro amarrado que só morde aqueles que dele se aproximam. E coitadinho dos cachorros receberem este qualificativo, que nem de cachorro o diabo deveria ser chamado, de tão indigno que ele é. Mas tudo bem, ele é um cachorro amarrado
Ele só morde aqueles que dele se aproximarem. E tudo aquilo que ele fizer em nós, tem a permissão de Deus. E se tem a permissão de Deus, concorrerá para a nossa salvação. Então não devemos ter medo, muito pelo contrário, devemos entrar neste combate com o coração cheio de alegria, porque se Deus permitir que algum dano temporal Ele nos cause, aquilo redundará num dano, num bem eterno, que aquela perda temporal não se equiparará ao ganho espiritual que nós receberemos. Diz aqui, número 395, ele não passa, embora ele seja poderoso, ele não é infinito, ele não é todo poderoso, e ele não passa de uma criatura poderosa, por ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus e a ação de Deus na nossa alma. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente de natureza física, para cada homem e para cada sociedade, esta ação é permitida pela divina providência. Então, se Deus permitir algum dano, aquilo, se nós estivermos na graça de Deus, se nós estivermos em estado de graça, aquilo concorrerá para o nosso bem. Claro, se você estiver na amizade com o pecado, você se aproximou do cachorro amarrado. Então, você vai arcar com as consequências do seu pecado, do seu ato irresponsável. Mas se você estiver na graça de Deus e Deus permitir algum dano, aquilo concorrerá para um bem maior. A divina providência estará à frente de todos aqueles acontecimentos, de modo a ser forte e corajoso. Nós iremos passar por essa situação e aqueles acontecimentos, mesmo que nos causem dano, não serão para a nossa destruição. Aquela ação permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história e o mundo, fará com que redunde para o nosso bem. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Isto é, nós podemos nos perguntar, mas padre, mas por que Deus permite a ação diabólica? Nós poderemos dar aqui e ali alguma resposta, mas sempre será um mistério. Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite a ação diabólica? Contudo, nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pois bem, meus santos, iniciemos então este tempo de luta. Como cantava, como canta ainda o hino do Sagrado Coração de Jesus: levantai-vos, soldados de Cristo. Levantemo-nos, empunhemos a espada, o escudo, o capacete, o fogo no nosso coração. Revistamo-nos de Cristo, permaneçamos em estado de graça, alimentemo-nos com a palavra de Deus e com o corpo, sangue, alma e divindade, que à frente vão a Virgem Maria, os nossos anjos da guarda, São Miguel, os santos exorcistas, e nós não teremos o que temer. Precisamos apenas estar no meio desses que amaram a Deus e com a sua própria vida gritaram: quem é como Deus? Ninguém. Que nós então, meus irmãos, iluminados por estas verdades, cheios de confiança e fé, iniciemos este tempo de mais oração, penitência, combate e caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.